Bom dia, gente. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. E a alegria, que noite especial, que manhã especial, né? Então, costume de falar à noite, né, irmão Adelde? A gente já está aqui no automático. Eu quero orar mais uma vez com vocês, por essa manhã, por essa palavra. Se você puder fechar os seus olhos. Aleluia, louvemos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir nessa manhã como família, num culto de famílias, famílias de sangue, famílias espirituais, ó Deus, que se reúnem aqui, Deus, para juntos nós bendizermos o Teu nome e reconhecermos quem o Senhor é, Pai. Muito, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos total liberdade de entrar aqui neste lugar, ó Deus. E quando eu penso nisso, ó Deus, eu penso nos meus irmãos das igrejas perseguidas, espalhadas por todo o mundo, ó Pai. Eu lembro, ó Deus, desses irmãos, ó Deus, que fariam, ó Deus, talvez qualquer coisa, ó Deus, para estarem, ó Deus, num lugar, ó Deus, como esse, em liberdade. Ó Deus, isso, ó Deus, faz o meu coração, ó Deus, pensar, ó Deus, nesse privilégio. Ó Deus, e de que a gente não pode olhar, ó Deus, para este momento aqui, Deus, de forma banal, ó Deus, de forma natural. Mas, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a valorizar, ó Deus, esta comunhão, essa unidade, esse ambiente, ó Deus, de tanta adoração, de tanta excelência que o Senhor nos permite viver, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa manhã. E que a Tua palavra, Deus, alcance os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia já no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Você que está nos visitando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero te conhecer. Se você está nos visitando, levante uma de suas mãos aqui, eu quero te conhecer. Temos aqui à minha direita, olha só quanta gente especial aqui no meio. Sejam muito bem-vindos aqui. Deus abençoe a sua vida. Para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui. E você também que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida. Para nós também, de forma virtual, é uma honra, uma alegria te receber aqui. Qual é o tema da nossa igreja para esse ano, queridos? 2022? Igreja relevante. Eu queria que projetasse aí já, Júnior, a nossa palavra desse domingo. Nós estamos iniciando esse ano com esse tema, 2022, Igreja relevante. Igreja relevante porque nós entendemos que nós, como igreja, precisamos de uma forma muito intencional perseguir isso. Essa foi uma visão, um alvo, uma direção que Deus nos deu como direção para esse tempo, através do pastor Eli, da equipe pastoral e da equipe ministerial. E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã foi família relevante, igreja relevante. Você pode projetar aí para a gente mais uma vez? Você pode repetir comigo? Família relevante. Mais uma vez, família relevante, igreja relevante. Amém? E eu queria pensar com você uma coisa, que quando a gente olha para esse ponto aí, né, de relevante, família relevante, a palavra relevante, eu estou passando aqui, Júnior. Isso. Relevante no dicionário, ele aponta para que tem relevo, que tem importância, que se salienta, que se sobressai. Ou seja, é algo que efetivamente se destaca no meio de tudo. É algo que efetivamente, quando as pessoas olham, elas conseguem identificar, elas conseguem ver que aquilo ali é algo significante. Quando eu penso nisso, eu penso nos referenciais que os marinheiros, né, que as pessoas possuem. E certa vez eu conversando com um amigo meu, né, que tem embarcação,
ele falou a importância do mestre Álvaro para as embarcações. E uma vez com ele, passando aqui pela Vale, por ali, por aquela região, ele começou a me explicar sobre isso, E ele falou, olha, quanto mais distante, quanto mais no mar nós estamos, quanto mais soltos e sem nenhum referencial, mais nós precisamos dos relevos, das montanhas. E essa palavra ficou muito forte no meu coração. Enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus trouxe que as famílias, elas são esses referenciais para as embarcações que estão soltas em alto mar. Eu falei, uau, Deus, uau. E quando eu olho para esse texto, antes de nós lermos, eu queria compartilhar sobre um modelo de alcance que há alguns anos tem sido compartilhado. Essa palavra foi uma palavra compartilhada por uma escritora chamada Landa Cope, através de um livro que eu queria te indicar, que ele fala sobre o modelo social do Antigo Testamento, dessa escritora, que ela pega todos os princípios bíblicos que foram compartilhados ali por Deus, sobre a vida de Moisés, para aquela geração, e ela fala que existem 7 esferas de influência na sociedade. Existem 7 ambientes em que nós, como igreja, em que nós, como povo de Deus, precisamos entender que nós estamos influenciando. E ela aponta sobre a família, a igreja, a educação, a mídia, artes, negócios e governo. São ambientes onde nós, como igreja, e a palavra de Deus aponta, ela deu ali orientações para Moisés, ela deu orientações para o povo de Israel, para que eles pudessem influenciar cada uma dessas áreas. E hoje eu quero conversar com vocês apenas sobre uma área, que é a área da família. É a área de influência da família. E pensando nisso, quando nós falamos sobre a área de influência da família, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3, na parte B, ele traz uma promessa. E quando nós lemos essa promessa sobre a vida de Abraão, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado inicial de Abraão, queridos, não é um chamado ministerial, não é um chamado para ele liderar povos, não é um chamado para que ele faça coisas grandiosas para outras pessoas. Mas nós olhamos que o chamado inicial de Abraão é um chamado para que ele abençoe todas as famílias da terra. Quando você olha para a vida de Noé, quando Deus falou com Noé, ele falou assim, Noé, eu tenho um grande projeto para você. Sabe o que vai acontecer, Noé? O mundo inteiro vai acabar, Noé. Mas eu tenho um projeto que eu vou te dar, e que se você construir esse projeto, todos os animais serão salvos. E por isso Noé se motivou, queridos? Não. A palavra de Deus nos diz que quando Noé ouviu o seguinte, o mundo vai acabar, Noé, e esse projeto que eu estou construindo para você, vai ser o projeto que vai salvar a sua família. Noé falou, o quê? O mundo vai acabar, Deus vai me dar um projeto, não importa o que eu precise passar, se as pessoas vão me chamar de ridículo, se as pessoas vão me chamar de antiquado, se as pessoas vão falar que eu estou fora da época, não importa, porque eu sei que esse é o projeto, então eu serei o guardião desse projeto. Eu não sei se você consegue pensar nessa palavra para esse tempo, olhando para a vida de Abraão, quando você vê lá Ló também, fazendo aquele monte de besteira, e Abraão vai lá, salva a vida de Ló, porque ele era família, em Sodoma e em Gomorra. Família é a primeira linha de defesa de valores e de moralidade. Família é a primeira linha de defesa, queridos, de valores e moralidade. E quando a gente pensa nisso, e quando a gente olha para 7 esferas de influência, a gente precisa entender que para que haja uma influência real da igreja, a gente precisa começar nas nossas famílias.
E quando a gente olha para esse tempo em que está sendo tudo transferido, né, para a escola, mas por que a escola não fez? E por que a escola isso? Por que a escola fez isso com o meu filho? Porque a igreja deixou de fazer isso? Porque sim, cada um tem o seu papel de influência e de responsabilidade. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Mas a primeira linha de defesa, o primeiro ambiente, o primeiro lugar onde cada um de nós passa, é a família. Ali nós recebemos os valores, ali nós recebemos a direção da vida, ali nós recebemos a nossa identidade, ali nós recebemos a nossa visão de mundo. E quando eu olho para uma igreja que está falando assim, nós queremos ser uma igreja relevante, eu falo, meu Deus, a gente não vai ser uma igreja relevante sendo excelentes num culto, fazendo um culto excelente, com muitos bons músicos, com um ministério infantil excelente. Isso aqui é tudo muito bom, isso tudo é para Deus, sim. Mas nós passamos aqui 2 horas e meia juntos. É isso. Talvez se você juntar mais com a célula ali, vai dar umas 3 horas e meia. Se você pegar umas células assim que se encontram muito, talvez umas 5 horas aí na semana, não é não, Silmar e Riane? É isso. E como é que ficam aqueles adolescentes depois, Silmar e Riane? As demais horas. Eu estou falando 5 horas, 6 horas na semana. Depois disso, queridos, é a família a responsável por isso. É a família a responsável por isso. Existe um livro da doutora Ilma Cunha que eu queria já indicar para vocês, que ela fala uma frase que para mim é muito forte, que quando a família não é um lugar de refúgio, ela se torna um campo de batalha. Quando a família ela não é esse ambiente de refúgio, de cuidado, de proteção, de preparo, de preparar as crianças como flechas, né? O Salmo 127 ele diz que os filhos são como as flechas, né? Na aljava, que em um determinado momento serão lançados, ou seja, o tempo de preparação dos filhos, ele é quando eles estão nas nossas casas. E quando a gente entende que quando a família não é esse lugar de refúgio, ela se torna um campo de batalha. Nós saímos das nossas casas totalmente despreparados para enfrentar todas as demais esferas. E nessa manhã eu queria te incentivar a meditarmos em cima desse texto que eu pedi para você abrir lá em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 18 a 20, que diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Esse texto para mim, meu irmão, é uma pedrada, porque ele é um manual, né, de uma forma muito objetiva do que nós precisamos fazer nas nossas casas e nas nossas famílias. Ele diz, olha, gravem no seu coração e grave essas palavras no coração e na mente de vocês. Amarrem-as como símbolos. Ensinem a seus filhos, conversem. Quando você estiver andando com eles pelo caminho, falem sobre isso. Quando você estiverem deitado, quando acordar. Ou seja, é um ministério integral. Ele não está dizendo que você vai fazer isso em apenas um momento. Não. Esse é o nosso principal chamado. Família, queridos, antes de eu ser chamado para ser pastor, antes do pastor Eli ser chamado para ser pastor, antes de você ser chamado para ser um diretor, uma professora, um médico, um aluno, o seu chamado é na sua família. E aí, né, quando nós olhamos para esses tempos modernos que a gente tem vivido,
né? Eu achei muito engraçada, né? Essa daí, né? Que um pai falando, eu adoro estes nossos momentos em família. Cada um no seu smartphone, cada um, né, na sua vida, na sua bolha, e cada vez mais distantes de nós cumprirmos o texto que nós falamos ali. O texto que nos aponta para nós conversarmos, apontarmos, ensinarmos o caminho, conversarmos com os nossos filhos, ou seja, o redor, a mesa, o momento da comunhão, o momento do confronto, o momento do acolhimento, o momento em que nós fazemos da nossa casa um lugar de refúgio, está se tornando um lugar cada vez mais distante. E estamos enviando os nossos filhos para um campo de batalha totalmente despreparados, porque nós não estamos preparando. E quando eu digo nós, queridos, eu estou falando nós mesmos, famílias. Porque esse é um ministério precioso demais, e que nós não podemos abrir mão, nós não podemos delegar para escolas, nós não podemos inclusive delegar para a igreja essa responsabilidade, muito menos para escolas, né, queridos? Porque dependendo do contexto das escolas, misericórdia, está cada dia pior. E os nossos filhos, eles precisam encontrar uma preparação para olharem para aqueles ambientes e falarem, não é isso que eu tenho aprendido, não é isso, não são esses os valores. Mas eles também precisam encontrar um lugar para que eles possam voltar e falar, pai, mãe, olha só o que eu estou falando, eles estão falando sobre isso, sobre ideologia de gênero, que pode beijar menino com menino, que menina com menina, que agora pode tudo, o que é isso, o que eu falo, me prepare para isso, por favor. E quando nós não deixamos disponível esse ambiente de preparo, o Google está por aí. E o Google vai dar as respostas e vai fundamentar aquilo que os nossos filhos, que as nossas famílias, que a próxima geração vai viver. Quer ser uma igreja relevante? Amém? Então vamos começar sendo uma família relevante. Uma família que olha para esses valores e fala, Deus, eu quero me posicionar. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar aqui com você, são 3 princípios, nessa manhã eu vou ser muito rápido, muito objetivo. A nossa relevância se dá em nossa família quando amamos a Deus e a sua palavra. A primeira parte desse texto que nós lemos, Deuteronômio 11, versículo 18, ele diz, gravem minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos, prendam na testas, ensinem-nas a seus filhos. Queridos, você não tem possibilidades de conduzir pessoas a lugares onde você nunca esteve. Vou repetir mais uma vez. Para que a gente possa conduzir pessoas para lugares, nós primeiro precisamos estar nesses lugares. E quando eu penso nessa palavra, eu penso, meu Deus, eu preciso tanto amar a Deus, eu preciso tanto ter um relacionamento com Deus, de uma forma muito sincera, para que depois a minha família seja abençoada por isso. Então o primeiro compromisso espiritual, quando nós lemos nesse texto, é gravem, não é leia para os seus filhos, você entende, gente? É diferente. Não é, olha, pega uma Bíblia, chama o seu filho e leia para ele, fala, filho, agora é assim, você tem que fazer assim, 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 tá bom? Estou mandando, sou seu pai e papo encerrado. Não, ele está falando, grave no seu coração, na mente, ou seja, de uma forma individual, como um compromisso individual, cada um de nós precisa caminhar para esse lugar. E aí eu te pergunto, como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está o seu quarto de escuta? Como é que está o seu ali, o momento a sós com Deus? Você tem vivido isso? Você tem feito isso? Seus filhos veem isso? Seus filhos veem isso? Não, agora o papai está ali no quarto dele, mamãe está ali, titio, vovô, seja lá com quem você convive. Esse lugar, ele não é um lugar exclusivo para um pai ou para uma mãe, é para cada um de nós.
E esse princípio é o primeiro princípio, porque ele fala para nós gravarmos no coração e na mente. Gravar no nosso coração e na nossa mente. A gente precisa entender que é na família que Deus deseja se revelar. Ah, queridos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, Aniceto. É um privilégio quando seus meninos passarem e poderem olhar e falarem assim: olha, eu vejo ali meu pai, tendo o momento dele com Deus. Russell Shedd, quando ele morreu, a filha dele deu um testemunho que para mim é um testemunho maravilhoso. E ela disse o seguinte: olha, queridos, eu sei que meu pai pecou, porque a Bíblia diz, a Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu nunca vi o meu pai pecar. Eu nunca vi um homem tão piedoso, que amasse tanto a palavra de Deus, que se debruçasse tanto, que orasse tanto, que demonstrasse tanto o amor de Deus. E aí eu falei bem assim: Deus, esse é o melhor testemunho que um pai poderia ouvir. Talvez se Russell Shedd pudesse ouvir isso, seria o melhor aplauso, seria o melhor certificado que ele poderia receber, do que ele ser um grande pastor, um grande líder, ou uma grande pessoa de influência. Porque o primeiro ambiente de influência, ele foi 100%. Ah, Deus. O segundo, a nossa relevância se dá em nossa família pelo exemplo, queridos. E é isso que eu comecei a falar aqui, porque ele disse: quando estiverem andando pelo caminho. Existe uma geração que nós temos ministrado e compartilhado nesses anos, em que um dos maiores vazios dessa geração diz respeito à paternidade. Há uma ausência paterna, uma ausência muitas vezes física, uma ausência algumas vezes de alguém que já não está presente, alguém que já morreu, mas muitas vezes uma ausência de alguém que está tão presente fisicamente dentro de um mesmo ambiente. E quando eu olho para isso, eu falo: Deus, isso se dá realmente por isso. Porque quando nós entendemos que é num ambiente familiar que toda essa construção de família, que toda essa construção de quem eu visualizo como meu marido, e aí eu vou jogar uma sementinha aqui para os pais de meninas depois pensarem, lerem sobre isso. Pais de meninas, o perfil, o referencial de marido que as suas filhas vão buscar parte de você, tá bom? Se você ficou feliz, glória a Deus. Se você ficou preocupado, ainda dá tempo, se ela for novinha, amém? É o primeiro homem na vida de uma menina. O primeiro homem, ela vai olhar e ela vai se apaixonar. Ela se apaixona. Márcio, as suas filhas são apaixonadas por você, elas te amam. A gente até sabe, né, na psicologia, né, Sandra, tem um momento lá que a mãe faz o corte ali, porque a menina chega no ponto de querer casar com o pai. Uau, eu amo esse homem, ele cuida de mim, ele me abraça, ele me beija, ele me leva para o parquinho, ele me dá de comer, ele me dá banho. Esse é o homem que eu quero para a minha vida. Mamãe, sai daqui, porque ele é meu. Da mesma forma, queridos, se isso não acontece, né, Manu, você também que é da área, se isso não acontece, essa construção de quem a menina está buscando vai acontecer de uma forma totalmente distorcida, uma busca por um vazio. E aí a menina não vai buscar um homem num padrão, ela vai buscar para preencher um vazio que ela tem. E não adianta, queridos. Às vezes os pais chegam e falam: dá um jeito no casamento dos meus filhos, pelo amor de Deus, eles estão a ponto de se divorciar, pastor,
faça alguma coisa. Queridos, nós podemos fazer muita coisa, e isso entristece tanto o coração de um pastor e de alguém que faz um aconselhamento nesse nível. Mas quando nós entendemos que nós podemos prevenir isso, e que essa prevenção e que esse cuidado está dentro das nossas casas, eu falo, meu Deus, não nos deixe ser negligentes, por uma palavra e por uma direção que o Senhor já nos deu. Esse texto aqui, queridos, é como aquele eletrodoméstico novo que você comprou e que você não sabe como usar, e você recebe um manual do que fazer. Esse é o modelo. O amor de Deus se revela primeiro, queridos, nas nossas casas. E por último, a nossa relevância se dá em nossa família quando compreendemos que esse é o meu principal chamado. Olha só o que ele diz aí: quando se deitarem, quando se levantarem, escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Na família precisamos compreender que antes de qualquer chamado que cada pessoa possa ter de forma individual, você é chamado para uma família. E não é um chamado que você faz apenas quando eu quero. O texto diz, né? Quando você se levanta, quando você deita, quando você anda, quando você conversa, quando você está do lado de fora, ou seja, a todo o momento, você é chamado para ser relevante, para você influenciar na sua família, para você ser um exemplo. E aí, pensando de uma forma muito prática, queridos, eu falei, Deus, amém. É uma palavra que confrontou muito o meu coração, enquanto eu estava meditando. Mas qual é o caminho para a gente poder pensar? Porque não adianta, né? A palavra de Deus nos diz que quando nós olhamos por uma palavra dessa, mas nós ouvimos, mas não a praticamos, nós somos como pessoas imprudentes que estão edificando a nossa casa na areia. Mas Jesus nos chama para que a gente possa ouvir, ler, entender, compreender e edificar na rocha. E se a gente não faz um diagnóstico e simplesmente passa batido, a gente não consolida essa palavra. Então eu pensei, o que eu faria com uma palavra dessa? Faça uma avaliação destes pontos em família, mas faça uma avaliação bem realista, sabe? Homem foge de DR, eu sei disso, gente. Homem foge, não, homem foge, homem não gosta. Quando a mulher fala assim, amor, a gente precisa conversar, hein, Glenã? Hein, Júnior? Hein, Júnior? Quando você chega, olha para ele aí e fala bem assim, a gente precisa conversar hoje. E a mulher tem um negócio desse, né? A mulher tem um negócio desse. De manhã, no meio do café, você foi, tomou café, deu bom dia. Tudo bom, meu amor? Tchau, tchau. Tá bom, daqui a pouco a gente liga. Daqui a pouco chega a mensagem dela no WhatsApp. 7h40 da manhã, você está no carro, no Transcol, indo para trabalhar. À noite, a gente precisa conversar. Meu Deus do céu. Por que não falou, né, pastor? Que sofrimento. Até de noite. Mas eu sei. Então, queridos, seja realista, pois isso é muito importante vocês identificarem. E essa identificação pode ser, meu amor, a gente está vendo muita TV, meu amor, vamos cortar aqui alguns entretenimentos, a gente tem Netflix, a gente tem não sei o que, isso tudo está roubando o nosso tempo, meu amor, nossa agenda está muito cheia, a gente não tem tempo para isso, meu amor. Então assim, ser realista é o primeiro ponto, para vocês olharem, identificarem, falarem bem assim, não, a gente não está conseguindo cumprir esse papel, tem alguma coisa travada, eu preciso perdoar. Essa palavra que a Vanessa ministrou aqui para a gente, liberar perdão. O que a gente precisa resolver? Ser realista, reconheça o que precisa melhorar, faça apontamentos claros. O que é, meu amor? A nossa comunicação não está boa, eu falo A, você entende B.
O nosso tempo de qualidade não está bom, a gente não consegue mais se encontrar. O que é? O que está acontecendo? Então isso é muito importante, reconhecer, ou seja, avaliar o que não está bom e reconhecer o que precisa melhorar. Não, meu amor, isso aqui está muito bom, a gente vai fortalecer essa área aqui. A gente almoça com a televisão desligada, ninguém almoça na frente da televisão, a gente tem ali o nosso tempo com Deus, a gente estabelece ali um dia. Hoje a gente não consegue fazer pela nossa dinâmica, cada um momento, um culto doméstico, a gente não consegue pela dinâmica, mas a gente vai estabelecer um dia, um horário ali, é todo sábado de manhã, é todo domingo de manhã, para EBD, a gente vai sentar, a gente vai fazer um culto como família, a gente vai compartilhar sobre a semana, estabelecer alvos e metas reais, queridos, reais. E isso é muito importante, porque quando você estabelece isso, você vai conseguindo fazer um acompanhamento. E é muito interessante quando nós lemos na palavra de Deus em Deuteronômio, porque o Senhor, Ele aponta isso. Ele diz: olha, nesses horários você vai encontrar com a sua família, nesses dias você vai fazer uma festa e você vai celebrar assim, assim. Sabe quando você lê ali as leis, as festas? Era isso. O Senhor, Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sei que você é meio desorganizado, eu sei que você esquece tudo que eu falo. O povo de Israel era assim. Então, eu sei que se eu não disser claramente o que você precisa fazer, daqui a pouco você esqueceu tudo. Então, Moisés, escreve tudinho, e vocês vão fazer assim, assim e assim. E quando a gente olha para esse tempo, a gente precisa pensar dessa mesma forma. Olhar para as nossas vidas, para as nossas famílias e falar: Deus, nós precisamos mudar nessas áreas. Então faça uma avaliação, reconheça o que precisa melhorar e estabeleça alvos e metas reais. Igreja relevante, família relevante. Repita comigo. E agora, família relevante, igreja relevante. Feche seus olhos por um instante, que eu quero orar com você. Se nesse momento Deus falou algo ao seu coração e você está como família, aí já estabeleça aí e fala: olha, chegar em casa a gente precisa conversar e a gente precisa ajustar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado a Deus por esta palavra que falou tanto ao meu coração enquanto o Senhor ministrava. Obrigado pela oportunidade que a gente tem, Deus, de poder pensar sobre isso, sobre sermos uma igreja relevante a partir das famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por este tema tão especial que o Senhor nos deu para este ano, e nós desejamos iniciar isso, ó Pai, a partir das nossas famílias. De nada adianta, Pai, a gente ser relevante do lado de fora das nossas casas. De nada adianta, de nada adianta. De nada adianta a gente ser relevante para tantas pessoas, mas quando a gente entra nas nossas casas e a gente tira a nossa armadura, nós estamos assim como Naamã estava, com tantas coisas precisando ser curadas, ó Pai. E aqueles que nos veem, ó Deus, literalmente nus, sabem, ó Deus, o quanto nós precisamos ser cuidados pelo Senhor. Então, Pai, eu te peço, ó Pai, para que as nossas famílias, ó Pai, sejam esse lugar de refúgio, esse lugar de cuidado, esse lugar, ó Deus, de amor, esse lugar de manifestação do poder de Deus, esse lugar de restauração da identidade, esse lugar, ó Deus, onde nós amamos uns aos outros, confrontamos uns aos outros, choramos, sofremos juntos, ó Pai, mas sabemos que ali é o lugar onde nós podemos abrir o nosso coração verdadeiramente, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Deus nessa manhã, Deus, por uma restauração desses valores.
Eu oro, a Deus, por uma restauração deste manual que o Senhor nos deu, Deus, para que a gente possa gravar essas palavras no nosso coração, para que a gente possa amar a Tua palavra, para que a gente possa amar a Tua presença, para que a gente possa ensinar aos nossos filhos no caminho, pelo exemplo, para que a gente possa verdadeiramente, ó Deus, assumir, ó Deus, este lugar de relevância nas nossas famílias, na nossa igreja e nessa sociedade. Ó Pai, eu oro, ó Deus, por uma igreja, ó Deus, que vai se posicionar diante, ó Deus, de todas as ideologias que estão se levantando contra essa geração. Em nome de Jesus, nós não queremos transferir isso para as escolas, nós não queremos transferir isso para os governos, nós queremos, ó Deus, ser aqueles, ó Deus, que serão, ó Deus, a porta de entrada, ó Deus, a barreira de proteção para essa geração. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, faz de cada família aqui uma família relevante, para que a gente possa realmente celebrar uma igreja relevante, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vanessa.